Faz um tempo que eu tô aqui tentando entender o que que é pra gravar. Coloquei a minha mesa aqui fora, lá dentro da casa o sol tava numa posição completamente desconfortável. Aí coloquei a mesa aqui fora, na varanda, pegando um vento também. Sentei e fiquei pensando no que eu ia gravar, o que eu ia gravar, o que eu ia gravar. E nada de vir uma ideia, um pensamento, uma inspiração. Aí eu parei um tempo, fui só meditar um pouco, o básico, sentar, fechar o olho e respirar. E manter naquele estado meditativo ali para ver se o meu pensamento se acalmava um pouco, para me clarear, me nortear um pouco mais. Aí, quando eu decidi parar de meditar, eu liguei a câmera e não estava gostando do que eu estava vendo na tela do celular. Alguma coisa estava me incomodando. E eu percebi que era minha imagem estava me incomodando. Eu estava com a barba por fazer. E eu fiquei, poxa, eu vou me gravar todo mal amanhado, sabe? Mostrar meu rosto para as pessoas, para os meus consulentes, para aquelas pessoas que gostam de ouvir o que eu tenho para falar, mas com essa imagem, sabe, meia suja, meia... Isso, aquilo tava me incomodando, eu peguei, fui ajeitar a barba, fiz um pouquinho aqui, só pra ficar mais apresentável. E aí voltei pra cá, pra mesa, e aí continuei na ideia do que gravar. Aí eu, quer saber? Eu vou só ligar o celular e vou começar a falar. E eu tô com o meu tarô. E vai ser isso. Eu vou conversar com vocês, vou conversar com o meu tarô. Tem tanta coisa passando pela minha cabeça esses últimos dias, sabe? Tem processos que eu tenho vivenciado, que eu tenho amadurecido dentro de mim. E às vezes tem outras pessoas que estão passando por processos parecidos e pode ser que o meu desabafo aqui, a minha conversa com vocês e a mensagem que possa surgir através das cartas do tarô sirva para outras pessoas também, como também para mim, né? Eu sempre entendi uma coisa que meu pai me ensinou desde pequeno, qualquer mensagem que eu seja capaz de enviar para alguém, essa mensagem passa primeiro por mim. Então, o que quer que eu fale para outras pessoas, eu estou ouvindo aquela mensagem também. E muitas vezes aquela mensagem também é útil para mim. Então eu estou aqui sem muita pretensão, sem um roteiro específico. Às vezes eu sinto que eu só preciso falar. E é nesse falar que as coisas fluem. Então se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel, o alquimista aprendiz. E eu estou aqui com o meu tarô pra gente conversar um pouco sobre processos, sobre alquimia, sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Pra quem é fã de Douglas Adams como eu. Tá até na minha perna tatuada a cena onde eles chegam lá em Magaraté e os dois mísseis que estão acompanhando a nave deles, e quando eles apertam o botão da improbabilidade, o gerador de improbabilidade infinita, um dos mísseis se torna uma baleia, o outro míssil se torna um vaso de petúnias. E aí eu tenho a baleia tatuada na minha perna dizendo: Olá, chão. É uma cena que não faz sentido algum, mas faz todo sentido pra mim. Porque é uma cena muito... O humor de Douglas Adams, ele é muito imprevisível. Justamente por causa do gerador de improbabilidade infinita, tudo é imprevisível naquele momento. E aí o míssil se torna uma baleia de bate e ela tem uma crise existencial enquanto ela cai do céu, porque o míssil está voando e ela se transforma numa baleia e aí ele vai caindo. E no processo de cair, essa baleia tem uma catarse de autoconhecimento, de autoobservação. E eu acho essa cena icônica. E na outra perna eu penso não, eu pretendo ainda fazer o vaso de petúnia que acompanha a baleia, porque o vaso de petúnia simplesmente fala assim: ah, não, de novo não. E aí o Douglas Adams fala no livro que
quem entender o motivo do Vado ter falado isso, entende o porquê que o universo é o que é. Mas é isso, a gente tá aqui, a gente vai ver o que, que o tarô tem pra dizer. Eu não tenho uma mensagem específica, mas eu tenho certeza que o que for dito aqui vai ser útil pra quem for útil. Pra quem não for, tá tudo bem, solta pro universo. Eu não tô aqui pra ditar regra, eu não tô aqui pra dizer o que, que você tem que fazer, o que, que você não tem que fazer, até porque às vezes nem eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida. Mas no que eu puder ajudar, isso aí eu tô aqui, tá certo? Então vamos ver, tarô. Que tipo de mensagem a gente pode trazer aqui para quem estiver nos assistindo, quem estiver nos acompanhando? O que, que a gente pode conversar sobre no dia de hoje? Gente, eu tô ainda me acostumando com esse tarô novo, ele é bem grande assim comparado a outros tarô que eu usava. E agora é engraçado porque quando eu manuseio muito esse tarô que é comprido, quando eu pego o meu baralhinho cigano, que as cartinhas são pequenininhas, eu, caramba, como é fácil mexer nisso aqui agora. Mas aí é um processo de adaptação, é um processo de uso diário, constante dessas cartas, porque elas têm me ajudado bastante. Uma das decisões que eu tenho, que tem rondado na minha cabeça ultimamente, é justamente essa questão do viver ou não do tarô, sabe? Eu, como a maioria dos brasileiros, trabalho de CLT, com a falsa esperança de que isso seja o suficiente, né, para o conforto financeiro. Só que 34 anos eu trabalho de CLT desde os meus 18, basicamente. E esse conforto financeiro, ele nunca existiu de fato, sabe? E eu fico, meu Deus, o que é que eu faço de errado? Porque eu não sou uma pessoa de ficar luxando, sabe? Eu não sou uma pessoa de ficar gastando meu dinheiro à toa. Eu, pelo contrário, eu sou, pra mim mesmo, eu sou uma pessoa extremamente pão dura, sabe? Eu fico, não, mas eu não vou gastar com isso. Vai que acontece uma coisa importante, vai que tem uma emergência, vai que qualquer coisa assim, eu preciso ter aquela reserva de dinheiro. A emergência nunca acontece e ainda assim eu nunca tenho aquela reserva de dinheiro. Eu fico, o que é que eu tô fazendo de errado, sabe? Então, desde que eu conheci o tarô, desde que o tarô apareceu na minha vida, e essa ideia do... E se a gente virasse, de fato, cartomante, tarólogo? Se a gente vivesse disso, sabe? Se a gente assumisse esse manto do terapeuta holístico, porque eu também tenho curso de Reiki e eu gosto, e eu me descobri com essa capacidade mental de ajudar as pessoas, não de trazer resolução para o problema delas, mas de auxiliar ela a encontrar a própria solução, sabe? Mostrar os possíveis caminhos que ela tem, fazer ela entender o porquê que ela está passando por aquele momento e a partir da consciência dela, a partir das experiências dela, ela ser capaz de encontrar a luz que tem dentro dela que está iluminando o caminho que ela mesma está traçando. E eu descobri que eu tenho essa capacidade de fazer isso, né? E eu fico extremamente satisfeito e grato quando eu consigo exercer essa atividade, digamos assim, sabe, com meus consulentes, com meus parentes, com os meus amigos, que sempre fala, poxa, Daniel, você sempre tem, sabe, a palavra certa, mas às vezes até um tapinha de luva que você dá na gente, mas que faz a gente acordar, assim, para aquele momento que a gente está passando e eu consigo ver todas as pessoas que eu já ajudei, sabe, gente que estava querendo largar emprego para começar um negócio próprio, e aí eu fui lá e a gente tirou nas cartas e viu o que, que precisava mudar. E de repente a pessoa tá fazendo, sabe? Uma amiga minha um dia desse, ela foi demitida, tava super mal porque a vida dela tava toda de cabeça para baixo e era problema financeiro, era problema no relacionamento por conta da questão financeira e ela já não sabia o que fazer com tanto de dívida, mas ela tinha um sonho de ser confeiteira, porque ela já tinha feito, ela já tinha estudado, ela já tinha trabalhado com isso e ela ama fazer bolo. E ela também é cartomante, né? E ela também gosta muito da cartomancia. E ela tava na dúvida: poxa, eu tô sem emprego, o que é que eu vou fazer agora para conseguir dinheiro? E a gente foi lá pro tarô, pras cartas, para saber o que que. Desculpa. Para saber o que que poderia acontecer. E aí, no meio da conversa, eu perguntei assim pra ela: quando você pensa
no tarô e quando você pensa na confeitaria? O que é que mais te empolga, assim? O que é que mais motiva? O que é que mais anima o teu coração? Aí ela, olha, eu não vou mentir, eu gosto muito do tarô, mas não tem coisa mais satisfatória pra mim do que quando eu tô empolgada fazendo meus bolos, fazendo meus pães. E ela mostrou as coisas que ela faz, gente, sabe, dá água na boca. Ela é lá em São Paulo, ela mora bem longe de mim e eu fico salivando quando ela posta as coisas do que ela sabe fazer. E aí eu perguntei pra ela, tá, e por que que você não segue esse teu sonho? Aí ela, porque eu não sei, não tenho garantia, não sei se vai dar certo, não sei o que. Aí teve uma hora que eu perguntei assim pra ela, por que é que você acredita que fazer aquilo que você ama fazer não é capaz de te sustentar? Aí ela parou assim pra pensar, rapaz, sabe que eu nunca pensei isso, que eu nunca perguntei isso pra mim mesmo. E a gente foi trabalhando nessa questão, trabalhando nessa questão. Essa semana ela inaugurou a confeitaria dela. A gente trabalhou tudo, entendeu? Minha irmã é designer gráfica e a gente foi lá, eu apresentei as duas, elas trabalharam numa logo, elas fizeram toda a identidade visual da confeitaria dela, prepararam o material, imprimiram as tagzinhas, os adesivos para colocar data de validade, os sabores e tudo mais. Ela comprou todo o material, ela comprou as formas, comprou tudo. Essa semana ela inaugurou. E sabe, eu ver isso, pra mim, é fruto do meu trabalho como terapeuta. Entende? E isso me traz uma satisfação enorme. Não porque eu não sei explicar, mas sabe, eu pude ajudar. Eu pude fazer ela se encontrar, ela encontrar essa empolgação dentro dela mesma. E isso me emociona porque quando eu penso em mim, o que me traz essa satisfação, essa alegria e essa paixão pela vida é fazer isso que eu faço. Não é só o tarô, mas é poder sentar, conversar, entender a pessoa, sabe? Porque eu fui uma pessoa que passou muito tempo sem me entender. Sem entender quem eu era, o que eu queria da minha vida. Eu ia muito pela cabeça dos outros, eu ia muito pelo que meus pais diziam que eu tinha que fazer, sabe? Pelo que as pessoas com quem eu me relacionava diziam que eu tinha que fazer, como eu tinha que agir. E esse processo de me descobrir tem sido tão bonito. Eu não estou dizendo que tá fácil, não é, sabe? São processos às vezes dolorosos, são processos muito desafiadores em muitos momentos. E mas ainda assim me dá uma satisfação de finalmente me entender, descobrir quem eu sou de verdade, porque quando eu paro para pensar, eu não sou, sabe, eu não sou o meu nome escolheram antes de eu nascer, eu não tive escolha alguma nisso, sabe, eu não sou a posição social que eu ocupo na sociedade, eu não sou o meu cargo, eu não sou os rótulos que me criaram, que me colocaram sobre mim ou os que eu escolhi colocar em mim mesmo. Eu não sou isso. Eu sou essa essência que faz parte de mim, sabe? Que é acima de tudo isso e ao mesmo tempo que não é nada disso. E é uma coisa tão complexa de explicar, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão, sabe, visceral de sentir dentro de mim. E me encontrar dentro desse processo, sabe? Dentro das minhas falhas, mas também dentro dos meus acertos. Tem sido uma experiência única e muito incrível de viver. Muito gratificante, muito honrosa, sabe? E encontrar no tarô essa ferramenta de poder ajudar as pessoas traz essa motivação para dentro de mim, traz essa empolgação, esse entusiasmo. Eu gosto muito de falar na fórmula do entusiasmo que eu aprendi. E é isso que eu faço hoje em dia é o meu entusiasmo, é o que me brilha os olhos quando eu penso, quando eu faço,
sabe? Eu passo mais de 8 horas no meu trabalho CLT e, gente, é um saco. É um saco. Eu vou à força porque, enfim, tenho um salário para receber e tenho contas para pagar. E aí quando eu penso, poxa, mas eu consegui ajudar uma pessoa a encontrar a fagulha que traz a empolgação dela, o entusiasmo dela, e agora ela colocou isso em prática, ela tá vivendo disso. E por que eu não consigo aplicar isso na minha vida também? Por que eu acredito na ideia de que isso aqui não é capaz de me sustentar? Sabe? De pagar minhas contas, de me dar tranquilidade financeira, porque é muito ruim você passar o mês inteiro trabalhando, sabe? De sol a sol você vai, passa mais de 10 horas em casa, porque eu não venho pra casa no meu intervalo, fico as 2 horas do meu intervalo lá no trabalho, sabe? Não posso descansar direito e é ruim. É ruim a sensação de ter que ficar lá o tempo inteiro, mais de 10 horas do meu dia, sabe? Por uma coisa que não me agrega, por uma coisa que não me satisfaz, por uma coisa que não traz empolgação. Não tô dizendo que o emprego é ruim, o emprego é maravilhoso, porque eu fico na sala com ar-condicionado, na frente do computador, eu não tenho que atender cliente chato, eu não preciso ficar pegando peso, eu não preciso trabalhar no sol quente, sabe? Quando eu olho assim objetivamente, era o emprego que eu pedi a Deus. Por muito tempo era um emprego, poxa Deus, eu queria tanto um trabalhinho de escritório, sabe, no ar-condicionado, tranquilão ali no computador, fazendo coisinhas que não ocupem muito a minha mente para eu conseguir descansar, depois de anos trabalhando com coisas mais pesadas, mais braçais, um garçom, sabe, um monte de coisa. E aí eu encontrei esse emprego que é muito bom, não tô reclamando do meu emprego, mas ainda assim não me agrega, emocionalmente falando, não me agrega psicologicamente. É um trabalho maçante de chegar, emitir nota fiscal e ir pra casa. Chegar, emitir nota... E eu faço isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Sabe? Aquele mundinho de ratinho de laboratório que fica ali só fazendo o que precisa fazer porque vai ganhar os petisquinhos no final dos experimentos. Gente, desculpa. Não é pra mim. Não dá. Não dá. Mas ainda assim eu não consigo abrir a minha mente o suficiente pra entender. E isso aqui é o que vai me sustentar. Isso aqui. O tarô, a terapia, o reiki, qualquer outra atividade que eu venha aprender daqui pra frente. É o que me empolga, é o que me deixa entusiasmado, é o que me brilha os olhos, é o que faz meu coração acelerar. Puxa, como eu fico feliz quando eu tenho um cliente, um consulente para atender. Quando eu tenho uma leitura para fazer, quando eu tenho que embaralhar essas cartinhas aqui, colocar na mesa, observar aquilo ali e mandar um áudio para a pessoa dizendo, olha, as cartas estão dizendo isso, isso, isso aqui, e acredito que isso aqui seja o melhor caminho para você, mas no fim, você tem livre-arbítrio para agir da maneira que você acha melhor. E aí a pessoa vai lá e fala assim, Daniel, tudo que você falou faz sentido, e aí eu fiz isso e deu certo, e aí daqui a pouco ela me retorna com, sabe, contando tudo que tá funcionando na vida dela. Isso que me empolga. Isso que me traz entusiasmo pra minha vida. Isso que me deixa meu coração assim, poxa, que feliz que eu sou fazendo isso. E eu tô nessa luta de aceitar a ideia de que isso é capaz de me sustentar. E talvez bem melhor do que um emprego CLT que me consome meu tempo, minha energia, minha psique por 30 dias para no final do mês ainda assim não ter dinheiro suficiente para pagar uma conta, não ter dinheiro suficiente para eu, sei lá, ir no restaurante, sabe? Pegar o carro e ir numa praia para curtir, para viver a vida, comprar alguma coisa para mim. Quanto tempo tem que... A única coisa que eu comprei para mim foi isso aqui, para trabalhar, ferramenta de trabalho. Mas sabe, sei lá, coisas, viver a vida, aproveitar a vida. E eu não tenho essa oportunidade. Por quê? Porque eu fico consumido por uma coisa que sequer me agrega em nada. Meio sem noção, né? Pensar que a gente tem que viver assim, que a sociedade nos impõe esse tipo de vida. A troco de quê? Porque o que eu faço... O único propósito que eu faço naquela empresa é maximizar os lucros da empresa. Porque são processos que foram criados para que o lucro continue aumentando. Só isso. Não tem outra coisa, entendeu? Quando eu olho assim, quando eu observo de verdade o que eu preciso fazer naquela empresa, é isso. Eu chego, eu vou emitir nota fiscal, eu vou fazer processos internos das lojas, que eles concentraram tudo lá no centro.
das notas, na central de notas e é isso. E eu que seja feliz fazendo isso. E entenda, eu não estou reclamando do meu trabalho. É um trabalho bom. Qualquer pessoa ficaria muito feliz. Mas não me satisfaz. Não é esse tipo de satisfação que eu estou procurando ultimamente. E aí, depois desse desabafo inteiro, depois de ter soltado um pouco dessas lágrimas com você, se você tá aqui ainda, vamos ver o que o tarot tem pra falar pra gente. Qual a mensagem, se ele tem uma mensagem, se ele não tem. Eu esqueci de cortar. Eu embaralhei, mas não cortei. E aí, Tarozinho? Qual a mensagem, depois de tudo isso que a gente falou aqui, qual a mensagem que você ainda tem pra gente? Para as pessoas que estão assistindo, para aquelas que estão passando por processos parecidos. Carta da Lua, carta do Ás de Copas, carta da Roda da Fortuna, carta do Cavaleiro de Copas e carta da Rainha de Espadas. No final do deck aqui, o 7 de Copas. É uma jornada extremamente mental. Essa Rainha de Espadas aqui, ela me fala muito desse processo de ter clareza mental do que está falando, do que está pensando, do que está passando na mente. E essa clareza mental ser clara o suficiente para ser expressada. Literalmente, para verbalizar aquilo ali. Para que não fique só aqui dentro, sabe? Mas que seja expressa de maneira eficiente, de maneira afiada, de maneira precisa, né? Porque uma espada é uma ferramenta e dependendo da maneira com que você manuseia ela, você pode se machucar. Ela é uma ferramenta de ataque, é uma ferramenta de defesa. Você pode cortar, você pode se defender, você pode se impor. Você às vezes nem precisa nem bradar a espada, não precisa nem manusear direito, mas só o fato de você estar com aquela arma ali perto de você já causa um certo... causa uma impressão. E a Rainha de Espadas é essa pessoa fria, calculista, que ela olha e ela fala, olha, isso aqui é o que eu quero, é dessa maneira, esse é meu limite. Se você passar do meu limite, eu vou pegar a minha espada e vou decepar a sua mão. Pronto. Essa é a Rainha de Espadas. E o momento de vida, né, a mensagem aqui do tarô para esse momento é justamente isso, tipo, o que é que você tem definido dentro de você, quais são os seus limites definidos, quais são as suas crenças, quais são o que é aquilo que passa na sua mente que você de fato tem definido dentro de você, que você tem de uma maneira afiada dentro de você, que você precisa nesse momento colocar em prática. Que você precisa de fato colocar isso para o mundo, deixar muito óbvio, muito claro para as pessoas que estão convivendo com você depois de tanto tempo onde você permitiu que as pessoas ultrapassassem seus limites. Que você falava, olha, eu não gosto disso aqui, não gosto quando isso acontece. E as pessoas iam lá, ultrapassavam os seus limites e você... eu não gosto, mas se você fez, tá tudo bem, eu não vou brigar, porque eu não quero causar contenda, eu não quero causar nenhum desconforto em você. E você desconfortável com isso o tempo inteiro. Sabe? E aí eu percebo que essa mensagem tem muito a ver com isso, de você estar na hora de se impor. Não se impor no sentido de machucar o próximo, no sentido de ultrapassar o limite do outro, mas se impor no sentido de não deixar mais ninguém ultrapassar os seus próprios limites, sabe? E isso, quando acontece de verdade na nossa vida, quando a gente consegue, sabe, manifestar isso, sabe, trazer para o mundo material, o que acontece é que, mentalmente falando, as coisas vão começar a girar, né? Que a roda da fortuna, ela tem muito essa ideia do movimento, daquilo que está travado e começa a andar, né?
E a roda da fortuna ela também fala muito de ciclos. E é como se você estivesse vivendo esse ciclo mental eterno de tipo assim, aquilo me incomoda, mas eu não quero incomodar o outro, então eu vou permitir que aquilo me incomode para que o outro não se incomode. E aí você vai continuar eternamente incomodado. Se você não aprender a colocar esse próprio limite dentro de você. Não é no sentido de a partir de agora eu sair esculachando todo mundo. Não, é estabelecer os próprios limites para que você possa sair desse ciclo de sempre agradar o outro e no fundo você tá só se machucando, tá só sofrendo, não tá nem um pouco agradado com o que tá acontecendo e no fim as pessoas estão só se aproveitando de você. O que que você ganha com isso? Nada. Você fica agradando todo mundo, mas você no final das contas está machucado, está sofrendo. Por que que você gosta disso? Por que que a gente aceita isso? Não faz sentido. E às vezes, o motivo da gente aceitar esse tipo de situação não está muito claro. Emocionalmente falando, esses sentimentos não estão óbvios pra gente. Por que que isso acontece? O que que eu sinto de verdade quando isso acontece? A carta da Lua fala muito dessas coisas escondidas, né? Não escondido no sentido da enganação, é sim, escondido no sentido de que não tá óbvio pra gente, não tá claro. E a gente precisa ter essa clareza mental para conseguir observar nitidamente os nossos próprios sentimentos e a partir dessa observação entender o que eles são. Muito desse processo que a gente falar, porque a gente tem que permitir que o sentimento seja sentido. De fato, eu concordo muito com isso, com a ideia de que sentimento, o único propósito de qualquer sentimento que a gente sinta é sentir. Ele precisa ser sentido, entendeu? É você estar naquele momento de raiva e você sente aquela raiva. Não estou dizendo extravasar, sair quebrando tudo. Não, sentir aquela raiva. Caraca, eu tô irado porque tal situação me incomoda. E isso fica, eu não consigo lidar com essa situação. Que coisas. Isso. Entendeu? Sentir o sentimento. Porque quando você sente ele, você é capaz de perceber com clareza o que, que ele está querendo dizer para você. Porque todo sentimento ele está trazendo uma mensagem, uma informação, uma ideia junto com ele. O sentimento ele não existe no vácuo, que de repente ele brota. Não. O sentimento ele surge a partir de uma crença que você tem. Sabe? Uma definição que você tem primeiro. Porque, por exemplo, se eu falo para você uma palavra que você não conhece o significado dela, aquela palavra é irrelevante. Você não conhece o significado, você não tem uma definição para aquela palavra. E aí, o momento em que você ouve aquela palavra, nada muda na sua vida. Agora, a partir do momento que você tem o significado daquela palavra, que você olha lá no dicionário e fala, tal palavra significa tal coisa. A partir do momento que você tem a definição da palavra, do conceito, da ideia, é a partir daí onde você é capaz de sentir alguma coisa, seja carinho, amor, remorso, asco, raiva, ira, ódio, qualquer sentimento, ele só vai surgir, ele só vai existir por conta das definições que nós temos, das crenças que nós temos, que geram esses sentimentos. Quando você não tem clareza das suas próprias definições, essas definições estão escondidas dentro da sua psique, dentro do seu sistema de crença, e você não consegue ter a clareza mental para entender o porquê que esses sentimentos estão acontecendo, o que está gerando esse sentimento, por que ele está vindo à tona quando essas situações se repetem na sua vida, é nesse momento que a gente tem que parar e observar, poxa, o que é que eu preciso acreditar que é verdade sobre mim diante dessa situação para eu me sentir assim? É nessa pergunta que a gente começa a ter essa clareza, sabe? De, poxa, o que eu preciso acreditar que é verdade? Quem foi que me ensinou que tem que ser assim? Foi a sociedade? Foi meus pais? Foi a escola? Foi a igreja? Foi religião? O que foi? Onde foi que eu aprendi isso? Onde foi que eu aprendi que eu tenho que
que escondeu meus sentimentos, que eu não posso me expressar? Onde foi que eu aprendi que eu tenho que passar mais de 10 horas do dia no emprego que não está me agradando, que não está me satisfazendo, que não está sendo suficiente financeiramente para mim, porque é isso que tem que acontecer. Quem foi que ensinou? Foi a sociedade? Foi a religião? Foi meus pais? Foi minhas amizades? Foi a minha escola? Foi a minha infância? Da onde surgiu essa crença? E uma coisa que eu aprendi durante esse meu processo todo de me conhecer é que muitas das vezes, quando você tem essa crença, essa definição, esse sistema de crença que não está alinhado com quem você é, você sente esse desconforto. É como se você estivesse carregando uma mala que não é sua, sabe? Alguém chegou e falou, tá aqui, essa mala aqui, a partir de agora você vai carregar com você para onde você for. E aí você não sabe por que você tem que carregar aquilo ali, porque às vezes você é uma criança e você está aprendendo ainda as coisas, e aí você aceita aquela mala e você começa a carregar aquela mala com você para todo canto. A mala nem sua é. Sabe? A crença, a definição, nem o sistema de crenças que você adotou ali não é seu. Alguém ensinou a você aquilo ali e você carregou aquilo como uma verdade para você. Não é verdade. Não precisa ser verdade. Por quê? Porque tá pesado. Tá doloroso levar aquele, poxa, vida inteira carregando essa mala com um monte de crença que não faz sentido nenhum. Mas você carrega porque, enfim, te ensinaram a carregar. E faz sentido continuar carregando depois que você percebe que aquele peso não é seu? Não faz. E aí você precisa entender por que você ainda carrega se não faz sentido. Porque se não faz sentido, mas você ainda carrega, alguma coisa você acha que está ganhando em carregar aquilo ali. Alguma coisa para você está sendo vantagem em carregar aquilo ali. O que é que você acredita que é vantajoso em carregar uma coisa que não é sua, um peso que não é seu, uma crença que não é sua? Sabe? O que é que vai ajudar a identificar de fato isso? É você, de fato, permitir que esses sentimentos sejam sentidos. É você passar realmente a transportar esses sentimentos, comunicar esses sentimentos, deixar esses sentimentos passar por dentro de você. Que, inclusive, tem muito a ver com a carta do As de Copas aqui. O Cavaleiro de Copas e o As de Copas, literalmente, ele está carregando a taça do As de Copas com ele. Sabe? Ele está permitindo que esses sentimentos transbordem ele nessa taça e agora ele virou o mensageiro dos sentimentos. Ele leva os sentimentos dele com ele, no sentido de movimentar, de permitir que aquilo ali flua dentro dele. Sentimento não é água para ficar represado, não. Sentimento é água que precisa fluir num riacho, num córrego, sabe? Descendo de uma montanha em direção ao oceano. Sentimento flui. Sentimento represado é igual água parada. Vai dar bicho, vai dar doença, vai dar musgo. A água vai ficar podre, sabe? Vai ficar suja. Você não vai poder consumir aquela água porque a água tá completamente, sabe? Incompatível com a vida. Diferente de você pegar uma água de uma nascente que tá purificada e tá correndo limpa, sabe, transparente, e vai descendo montanha, riacho, e aí de repente ela vira uma corredeira e ela deságua no oceano gigante e você, caraca, que lindo processo de ver a água correr. Água pura, cristalina. Sabe? Como é bonito enxergar esse processo. Que é completamente diferente de você chegar numa piscina que tá há meses sem uso e aquela água tá ali cheia de lodo, cheia de folha seca, sabe? O cheiro. E você fica assim, não quero essa água. Ah, mas é água igual. É, mas a condição da água não me agrada. E agora você tem a escolha de permanecer com essa água ruim assim, podre, suja desse jeito, ou passar por um processo de purificação, de limpeza dessa água, permitir que essa água de volta esteja novamente usável, digamos assim, sabe? Ou simplesmente desistir da piscina e ir para uma chácara onde tem um rio passando por perto, você escolhe. Mas, no fim das contas, a decisão é sua de como você quer permanecer com aquela água ali. O importante é, a água não foi feita para ficar só parada.
Nem a água que a gente tem em casa, no garrafão, a gente vai bebendo e a água vai acabando, porque ela não foi feita para ficar parada. A água ela precisa viver os ciclos dela. É necessário esse ciclo. Isso aqui não é ruim, pelo contrário, é o que faz o ciclo da vida acontecer. Esse ciclo de água, onde ela tá no oceano, e aí ela evapora, e ela vai para a terra, e ela chove, e aí ela desce pelas florestas, e ela alagoa o chão, e ela faz as plantas crescerem, depois ela vai para o subsolo, e ela entra num veio de água, e ela vai até chegar de volta no oceano. E ela fica nesse ciclo constantemente, purificando, limpando, sabe, nutrindo, levando nutriente. É o ciclo da vida da água. E esse ciclo da água precisa acontecer dentro da gente também. Não adianta querer represar nossos sentimentos. Não, não posso sentir. Não, porque eu tenho que ser forte. Eu não posso me permitir chorar. Porque quem chora não é forte. Quem disse? Quem ensinou isso? Porque criança não tem a noção de que chorar é errado. De que chorar é sinal de fraqueza. Não, criança vai chorar quando ela precisa chorar e pronto. Tá doendo, ela vai chorar. Ela tá com fome, ela vai chorar. Um bebê recém-nascido, ele não tem outra maneira de comunicar, a não ser através do choro. Tá com fome, tá incomodado, tá com cólica, tá sujo, ele vai chorar. E quem foi que ensinou pra criança que ele não pode chorar? Que ela não pode chorar? Por que ensinou isso? Entendeu? Mas não é um conceito que a criança nasce instalado na cabeça dela. Não é uma crença, uma definição que a gente nasce já com isso dentro da gente. Isso é ensinado. E se é ensinado, pode ser desensinado. A gente pode aprender outra coisa no lugar. O nosso cérebro ele não é uma pedra onde a gente escreve uma coisa e fica por isso para sempre. Não. Você tem total liberdade de mudar aquilo que você acredita. O nome disso é neuroplasticidade. Os caminhos neurais, a maneira com que os seus neurônios interagem entre si, as sinapses acontecem, elas são completamente maleáveis. Nada no seu cérebro é definitivo. Você pode mudar o tempo inteiro aquilo que você acredita. O tempo inteiro. É uma crença, não é uma lei, não é uma verdade absoluta. É só uma crença. Entende? É só uma crença em que em algum momento você passou a acreditar. E aí você chega agora adulto e você é capaz de observar com clareza essa crença. Por quê? Porque você se permitiu sentir essa crença. Essa emoção gerada pela crença. Você permitiu sentir, observar os processos mentais que acontecem depois que você sente aquilo ali. E agora você é capaz de perceber. Essa crença, ela faz sentido para mim ou não? Porque se ela fizer, show, mantenha a crença com você. Agora, se ela não fizer, solte. É só uma crença. Não é uma verdade absoluta. Não é uma lei universal cósmica. Não, é só uma crença. Ah, mas porque o fulaninho vai falar, porque fulaninho não sei o quê. O fulano acredita no que o fulano quiser. Você tem livre-arbítrio para acreditar no que você quer. E se acharem ruim, achem ruim. Porque ninguém está vivendo a sua vida do seu ponto de vista, só você. Só você é você. Sabe? Nascer um gêmeo de uma única placenta, compartilhando o mesmo saco gestacional. Ainda assim, a experiência de cada um dos gêmeos é única. Cada um vai observar do ponto de vista único e exclusivo dele. Por mais que a criação seja parecida, por mais que o ambiente seja parecido, a experiência é única de cada um. Isso vale para você também. Então, se o outro quiser impor alguma coisa para você, se o outro quiser falar porque você tem que fazer de tal jeito, se questione, por que eu tenho que fazer desse jeito? Porque esse jeito não faz sentido para mim, então eu não sou obrigado. Ah, mas você vai lutar contra a sociedade inteira? Se for preciso, eu vou sim. Por que eu tenho que me submeter para sempre? Por que eu não tenho voz? Por que eu não posso colocar minha voz para fora e me expressar?
Onde que está escrito isso? Entende? Esse é o momento que a gente tá, enquanto sociedade, pelo menos eu percebo isso, onde cada vez mais pessoas estão despertando para essa ideia de que, poxa, a gente tem que viver a nossa vida do nosso jeito, não pelo que os outros estão dizendo, não pelo que a sociedade impõe como regra, que às vezes é uma regra inventada por aqueles que estão no poder. Mas quem está no poder só está pensando neles, não está pensando na gente não. E se a gente ficar se submetendo para sempre, eles vão continuar no poder e vão continuar sugando da gente, vão continuar subjugando a gente. Chega. Chega. Não tá mais na hora, sabe? De baixar a cabeça para as injustiças, para as imoralidades, E quando eu falo imoralidade, o que eu quero dizer é, tipo, poxa, quem me obriga a ficar longe da minha família para trabalhar, para receber no final das contas um dinheiro que não é suficiente, essa pessoa para mim é imoral. Sabe? Quem obriga as pessoas a trabalhar pesado até a velhice para poder se aposentar, para ficar recebendo um dinheiro que não vai ser suficiente muitas vezes. A pessoa às vezes precisa comprar medicação, precisa de tratamento de saúde e nem sempre tem disponível na rede pública. A pessoa tem que fazer isso na rede particular e ela sofre, ela sabe, é doloroso para ela viver aquela realidade. Mas por que isso acontece? Porque a gente se permite se submeter para uma sociedade onde isso é padrão, sendo que não é para ser. Onde já se viu a pessoa não ter direito a uma moradia num planeta que dá tudo pra gente. Nada falta nesse planeta, gente, não falta comida, não falta minério, não falta água, não falta. Mas colocaram na nossa cabeça que os recursos são escassos, são limitados, porque uma sociedade, sabe, que acha que manda no mundo impõe essas ideias. Não é verdade. Não é verdade. E a gente não é obrigado a compactar com isso. Simplesmente a gente não é obrigado. Tá bom. Eu nem sei porque eu tô falando esse tanto de coisa. A garganta secou. Mas se eu falei foi porque eu precisava falar. E se você ficou até aqui, muito obrigado por ter me ouvido, por ter ouvido meu desabafo, por ter ouvido essa mensagem que eu trouxe. Na minha bio tem um link se você quiser atendimento particular. Você pode entrar aí comigo pelo WhatsApp ou nas DMs das redes sociais e agendar comigo. Para mim vai ser um enorme prazer te atender, te escutar, te acolher, ouvir o que você tem para falar, entender a tua dor e através das ferramentas de trabalho que eu uso, do tarô, do baralho, da escuta, poder compreender o que você está passando, o seu momento de vida e te ajudar a iluminar o teu próprio caminho com essa luz que brilha dentro de você, porque você tem essa luz. Você não é esse ser, sabe, perdido que não tem mais solução. Não. Você tem uma luz enorme dentro de você, gigante, imensa, infinita, que tá doida pra brilhar. Mas tem um monte de coisa, um monte de bagagem em cima dela, impedindo essa luz de aparecer. E a gente pode sim trabalhar em direção a conseguir tirar essas bagagens que não fazem parte de quem você é e permitir que a tua luz pessoal infinita brilhe. Então entre em contato comigo, tem link na bio para os meus perfis, no meu WhatsApp, tem meu catálogo de atendimento lá, com meus serviços. Vai ser um enorme prazer te atender, te acolher, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.